mandaram um e-mail ontem dizendo, né? Ó, operações toda parada, a Polícia Federal, eles mandam parar. Eu avisei lá em cima, se a gente fosse descer, corria o risco de não pegar um tempo assim, né? Não vamos dizer que a gente tem azar, não é isso. Então, estamos lavando a alma. Eu principalmente, né? Eu principalmente. Só que é o seguinte, onde nós estamos aqui é a famosa Bolsa do Café. O Porto de Santos começou exatamente nesse ponto aqui. Né? Essa rua que nós viemos aqui, ela fica à direita e agora terminamos 15 de novembro. Tá certo? Aquele samba que eu falei para vocês que rola à tarde e tudo mais, é aqui nessa rua aqui, ó, tá vendo? Eles fecham tudo aqui, começa por volta de 4h30, 4h30, 5 horas, aí começa o samba aqui, né? Então, inclusive ali na frente vocês vão ver, tem a casa do Chorinho, tem tudo. Essas casas que vocês estão vendo aqui, tudo aqui, esses prédios que vocês estão vendo, são da época renascentista. Então, hoje não porque está chovendo, mas eu já peguei vários casos aqui, de vir num sábado, num domingo aqui, se vocês... Eu tenho certeza que muitos de vocês vão voltar para conhecer isso aqui com mais tempo, eu acho, né? Eles costumam fazer, nesse espaço aqui, propagandas aqui que não vão passar aqui no Brasil, que passam na Europa. Porque como os prédios são de estilo europeu, eles vêm gravar aqui cenas que passam lá na Europa. É muito comum isso aí. E nessas casas que vocês estão vendo aqui, ó, todas essas casinhas que vocês estão vendo, tudo aqui na frente que vocês vieram para cá, todas essas casinhas aqui, é onde viviam as famosas teudas e manteudas, né? Para quem é um pouquinho mais antigo aí que nem eu, né? Você quer me ajudar ou não? Não, pode falar ele. Para quem não sabe, teudas e manteudas eram tidas e mantidas, eram as amantes dos donos do café, dos reis do café, dos fazendeiros. Eles tinham a família deles, olha só como que elas viviam. Eles tinham a família deles que viviam geralmente na Avenida Paulista, tá? Longe. Isso. Né? Aqui embaixo, lá vivia a mulher oficial. Aqui vivia as teudas e manteudas, e nas fazendas viviam as concubinas. Os caras eram terríveis, né? Os caras eram bons, né? Eram os caras praticantes, né? Então não tinha celular, evidentemente. Não tinha celular, não tinha nada que vocês pudessem ver aqui, né? Então alguns pontos característicos é esse. Tem uma casa amarela aqui, que é o primeiro prédio de Santos, é de 1818. Na hora que a gente sair, o ônibus vai estar ali naquele canto. Nós vamos sair, quando nós saímos, o ônibus vai estar aqui nessa baixada aqui, né? Então, na hora que a gente chegar na baixada aqui, eu vou passar em frente dessa casa que vocês vão ver. E aí eu vou mostrar também a parte mais alta desse prédio aqui, né? E vou fazer algumas explicações também aqui dentro. Muitas coisas que eu vou comentar com vocês aí dentro, para vocês é história, para mim é memória. Então, por exemplo, meu pai, quando eu tinha 6, 7 anos, 8 anos de idade, eu vinha com meu pai para cá vender café. Ele trazia de Catanduva, ele vinha num caminhãozinho chamado, é um Chevrolet, né? 52, chamado Marta Rocha. E teve uma Miss Brasil que quase perdeu. Essa Marta Rocha, para quem não sabe, ela foi Miss Brasil e depois ela foi concorrer à Miss Mundial, né? E nesse negócio de concorrer à Miss Mundial, ela perdeu o concurso porque eles disseram que ela tinha 1 centímetro a mais de cintura. Quiseram dar para uma outra lá, não quiseram dar para a brasileira, que é o negócio do esquema, né? Eu mesmo namorei uma menina, né? Que foi Miss na cidade de Panta, né? Chama Miss Panta. Pô, vamos mudar. Esse café que nós vamos tomar depois, esse café expresso que eu quero que vocês experimentem um pouco mais, aí, quem quiser tentar na cadeirinha lá, eu recomendo que vocês tomem um café aqui, que o café daqui é muito diferente, para não dizer espetacular. Hoje é na BBB, né? Brasil Bolsa, Brasil Balcão Bolsa. A famosa Bovespa começou aqui, né? Toda que se for aplicar na bolsa, mais começa aqui. E aqui, para a bolsa oficial do café, que eles chamavam de café a termo, ou termos de café. Termos eram contratos que eles assinavam da compra de café. Então era assim, eu chegava com meu pai bem pequenininho, a gente deixava os caminhões aqui em volta, né? Aqui é o famoso Trapiche, esse local aqui chama-se Trapiche, é onde começou o Porto de Santos. Se lá de cima estiver aberto, vai dar para vocês verem com bastante tranquilidade, vale a pena ver, tá certo? Mas aqui a hora que estava fazendo assim, os caras aqui dentro dessa área, vou mostrar para vocês, eles estavam comprando café. Quando estavam fazendo assim, eles estavam vendendo café. Esse era o termo que eles usavam. E aí, ele colocava a primeira cotação, a segunda cotação, eles iam automaticamente. Meu pai ia vendo como é que chegava no preço que interessava para ele. Quando fechava, né? Aí ele fazia que
estava a vender. Aí o povo chegava nele, perguntava de que região que era, no caso do meu pai, região Alta Araraquarense, Catanduva, né? Aí para cada região tem um tipo de café. Por isso que eu falei para vocês esperarem, porque de repente, no local que vocês vão... Tem vários tipos de café que eu vou oferecer, que eu vou falar para vocês aí. Mas, por exemplo, tem café sul de Minas, café da Alto Sorocabana, de terras rochosas. O café, dependendo da região que ele vem, né, ele tem um sabor específico, né? Eu recomendo aqui, que é o mais barato, o café blend, é do sul de Minas, é um café menos encorpado, né, aquele café mais encorpado, mais forte, que vocês vão poder tomá-lo, né, e sentir o gosto, dependendo daquele que dá um sabor. Vou pedir para vocês tomarem um pouquinho de água com gás antes, para limpar a saliva, aí vocês vão sentir o sabor da laranja no café. Dependendo do... Vocês vão escolher, tem vários tipos que vocês vão escolher, tá bom? Mas esse era o modelo que a gente utilizava. Aqui dentro, que toda a arte foi feita antigamente. Bom, aqui mais um pouco de explicação. Direita e esquerda, tá certo? Vocês estão vendo muito falar aí no Congresso Nacional, tem o pessoal de direita, tem o pessoal de esquerda, tem o pessoal de centro, agora mais bonito falar, os progressistas, o pessoal que é progressista. Pois bem, onde vocês estão pisando aqui, tudo é mármore italiano. Realmente veio da Itália, esse aqui é um prédio feito por italianos e tudo mais, por pessoas renascentistas, né? E que eles trabalhavam uma coisa chamada razão áurea. O que era essa razão áurea, né? Vocês vão perceber que eles não tinham todo o livro de equipamentos de edição que nós temos hoje, né? Eles faziam tudo a razão áurea, depois vocês vão ver lá em cima, eu vou mostrar para vocês os planos que eles trabalhavam. Eles procuravam uma perfeição. Aqui, olha, esse prédio tem mais de 60 anos, né? Quase 80 anos ou mais em cima, se ver direitinho. Que ele não tem nenhum tipo de racha ou qualquer coisa, tudo fechava 100%, não tinha diferença, 1 milímetro de diferença não tinha, tá certo? E aqui é interessante falar para vocês, aqui ficava a mesa do presidente do pregão, que estava o presidente da moça, ele ficava aqui, né? Do lado, os secretários, né? Primeiro secretário e segundo secretário, e nessas bancadas que vocês estão vendo aqui, essas mesinhas, com esses suportezinhos, não era para apoiar show não, viu? Os caras, esses suportes que estão vendo aí, as pessoas ficavam aqui atrás. E eles pegavam e passavam um café, um pouquinho de café. Vocês vão ver lá o modelo de café lá dentro, depois eu vou mostrar para vocês o antigo coffee que eles tinham, que virou um espaço para mostrar os cafés em coco, qual que era os modelos de café. Então eles pegavam essa parte de vendedor na frente dessa cadeira e colocavam o café para poder ver qual que era a qualidade do café, em que estado estava o café. Por isso que era utilizado aquelas banquetinhas ali na frente. Cada uma dessas cadeiras aqui, o cara pagava para poder comprar. Que era aqueles caras que faziam negociações dentro da bolsa aqui dentro. Algum de vocês já desceram aqui do porto, já estiveram aqui nesse local? Nenhum de vocês? Puxa, vocês verem como é que é, vocês verem que história bonita que é isso aqui, né? Então eles compravam essas cadeiras para poder sentar aí, para poder definir aonde que eles iam usar e como que eles iam vender esse café, tá certo? Quando eu falei que meu pai ficava no cantinho, nesse outro canto, meu pai ficava passando o café para eles olharem, né? Ó, tem café da Alta Araraquarense, pá. Dependendo do tempo, os caras até falavam, né? Da família Centurião, eles sabiam que vinha café de qualidade, né? Eu mesmo, uma pessoa, estou com 60 anos, eu para vocês, né? Eu com 6, 7 anos, eu estava na roça, trabalhando com meu pai, banando café, fazendo... Eu vou mostrar cenas aí para vocês aí em cima, né? Que é muito comum, pra gente, isso pra minha geração era normal, tá certo? Então tem muito disso aqui. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Lá de cima, quando a gente vem andando lá, vocês vão ver que é legal. Mas aqui, ó, bolsa oficial do café. Né, o B de bolsa, o O de oficial, com 2F, e o C de café, bolsa oficial do café. É importante dizer para vocês que na década de 40 nós tínhamos até hoje as mulheres não entravam aqui dentro, era proibido entrar aqui. Né? Porque se vocês perceberem esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo da mandala, né? Essa é um símbolo da maçonaria, o símbolo da maçonaria. Aí dizem as más línguas, né? Esse símbolo quer dizer o seguinte, como vocês podem ver, ele vem aqui, depois ele
vem ao contrário, né? É um triângulo ao contrário, né? Sobreposto, né? Aqui, na verdade, o que eles estão fazendo é o ventre da mulher, né? E eles dizem que, isso é história, né? Que até 10 mil anos, 15 mil, até 15 mil anos atrás, 5 mil anos, a gente tem história documentada que pega a Torá, que é a Bíblia judaica, né? Que foi a primeira Bíblia, mas a gente tem uma certa história. Mas até 15 mil anos atrás, 20 mil anos, nós, seres humanos, vivíamos aonde? Vivíamos na floresta mesmo, né? Nós não vivíamos em comunidades. Então, geralmente o macho passava, copulava com a fêmea, que era a mulher, ele copulava, a mulher tinha os filhos, cuidava, mas o macho ia embora disseminando. É que nem animal mesmo, era isso aí. Eles estudos comprovam esse tipo de coisa. Quando chega nessa época de Abraão, né, depois, mais Abraão mesmo, né, você começa a viver em polis, cidades, né, a famosa polis-cidade. Então o que eles fizeram? A mulher, cuidar dos filhos e tudo mais, ela que comandava a casa, ela que mandava. Para tirar o poder da mulher, né, Abraão, por isso que tem esse símbolo da estrela de Davi, né, que eles falam, né, Abraão, Davi, Moisés, toda essa geração de israelitas que vieram aí, tanto que a bandeira de Israel, você pode ver que é azul e branca com um símbolo igual a esse aqui, né? Isso aqui, eles travaram o ventre da mulher, dizendo quem manda agora é o homem. Por isso, é a lenda que diz esse símbolo, vocês não sabiam, fica sabendo agora. Tem vários quadros de Calixto aqui, mostrando quando o Santos foi inaugurado. São telas a ordem que vocês vão verificar. O que eu vou pedir para vocês agora, aqui em cima nesse vitral, você vai pegar desde a época da República, né? E tem também a época da monarquia aqui no Brasil. Se algum de vocês quiserem deitar aqui, eu recomendo para o subir, eu não vou deitar porque ninguém me levanta aqui. Mas vocês vão ver, lá em cima vocês vão ver toda a história da industrialização, né? Aqui pega a parte de República, vem vindo. Eu recomendo que vocês peguem daqui para lá, vocês vão pegar, ver o Império e todos os vitrais mostrando até a industrialização na década de 40 aqui no Brasil. Pode deitar, vocês vão ver que foco. Pode ir lá. Pode deitar, vai com a gente. Isso. No começo era puxado para o ser humano. Depois o ser humano pegou e começou a adaptar, colocou uma mala, né? Aí, lá, na verdade, né, para você namorar as meninas naquela época, lá, a primeira coisa que tem que saber é se você conseguia puxar um arado. O cara tem força para sustentar a família. Aí, ó. O famoso balaio. Do balaio. Essas pequenininhas aqui, né, era muito interessante lá no meu caso, né? Especificamente, porque a minha não era desse tamanho, eu tinha 6, 7 anos, a minha era um pouquinho menor. Mas a gente chamava de banar café justamente isso, ó. Você pegar aqui, ó, e ela vai lá em cima, quando voltar a gente pegava o café aqui e trazia. Isso a gente fazia no terreiro, eu vou mostrar pra vocês o terreiro lá em cima. Era muito interessante. Vassoura, agora é inchada, né? famoso vassoura de Piaçava. É não, professor? Muda agora é inchada, né? É um descascador, é usado para descascar café isso aqui. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, que vocês foram no sítio do meu pai, vocês vê tudo isso aí ainda hoje lá. Ele tem 86 anos, ninguém acompanha ele no trabalho, nem eu. Eu engordei demais, né? Famoso pilão. Só que esse pilão que era em dois, né? Não era um só, né? Era um que descia, quando estava descendo, estava subindo. Por isso que eu falo, os caras falam, eu vou fazer ginástica. Eu falei, vai pra academia, vai no meu pai lá, pega lá uma safra de café pra nunca mais você vai querer na vida. Esquece isso. Isso não é vida de gente, não. Vocês podem olhar aqui, ó, depois vocês podem olhar. Vocês vão ver aqui, ó, café em coco. Tem vários tipos de café aqui. Era esses cafezinhos que eles colocavam em cima daquelas tabinhas lá, os caras dele. Dá nada. Você manda pra onde eu tava. Não, minha mãe chora, ela sofreu tanto que eu não quero saber não. Ela fala que não. Hoje em dia que vocês levam a vida, eu tenho saudade. Ó, pessoal, depois vocês puderem vir pra cá, vem comigo assim, Aí você também sim.
foi mole. Precisamos apertar um pouco aí, gente. Ó, vou começar o filme aí. Vamos assistir. Então, mal cuidado, porque na época eles puxavam o café de dentro da fonte, tinha muita cobrinha verde no meio e outras formas. Eu fui cuidar de você. Vamos fazer agora, vamos fazer. E a sua hora, já é. Essa máquina ele tem aqui, vocês vão ver ela funcionando bem. Só que tamanho menor. Café expresso é quase isso mesmo. Quanto mais você espreme, expresso desse primeiro. Quanto mais você espreme ele, mais você consegue tirar o sabor dele, o melhor sabor dele. O famoso terreiro do café, mais conhecido aqui no interior de São Paulo como colônia, né? Quando chegavam os imigrantes, tanto espanhóis como italianos, portugueses, alemães, enfim, a maioria desses imigrantes que vieram da Europa para cá, eles iam morar nessas colônias no interior de São Paulo, né? Essa casinha que vocês estão vendo aqui é a famosa tuia, já ouviram falar disso? Né? O que era a tuia? Era o local onde armazenava o café. Então armazenava na tuia. Então eles pegavam aqui, ó, juntavam o café do jeito que vocês estão vendo eles juntando aqui. Chegava um determinado dia, eles espalhavam isso aqui nesse terreiro todinho, que era para tomar sol e secar o café. Depois juntavam de novo, aí sim sacava e colocava na tuia. Quando saía para vender o café, que nem meu pai vinha para cá para vender, quando voltavam com o dinheiro para lá, não tinha esse problema de ladrão, né, de parar para roubar, porque também não era nem louco, né? O canhão que meu pai andava estava nele. E aí, não tinha também ladrão nessa época, graças a Deus, década de 60 não tinha nada disso aqui no Brasil. Por incrível que pareça, né? E aí,
eles faziam um baile aqui nesse terreiro do café, que era praticamente uma semana de que vocês falam, então vocês acham que vocês são novos? Nada, já existia funk, né? Já existia isso lá naquela época, ficava praticamente depois da colheita, da venda, feito todo o trabalho, eles ficavam uma semana em festa, mais, éramos de 10 dias a mais fazendo festa, tranquilo, né? Que era uma festa bacana de se ver, né? Que é a famosa festa juninas que você vê aí, que era a época que eles tinham terminado de fazer a colheita, tá bom? Agora vocês entrando aqui, vocês vão conhecer bem a história, né? Depois eu vou explicando para você. Eu não vou pedir para vocês, se puderem chegar um pouquinho mais aí, assim vocês ouvem bem o que eu vou falar, vai dar bem para vocês entenderem o que eu vou falar. Aqui é a chegada do Kassato Maru, aqueles navios japoneses, né? Migração japonesa, depois do Giuseppe Crespi, que eram os navios italianos que chegavam aqui. Mas o mais importante aqui é o seguinte sentido, eles acabaram com a escravidão no Brasil, não tem 120 anos, não tem. Praticamente há 130, 140 anos atrás, acabaram com a escravidão do Brasil. E nós não resolvemos essa situação até hoje. Por quê? Os imigrantes chegavam aqui, eles dominavam uma certa tecnologia, chegavam com um pouco de dinheiro também, né? E aí, o que eles fizeram? Pegaram toda essa população mestiça do Brasil, tanto o negro como o mestiço, né? E isso aí, eles foram fazendo com que empurrasse esses caras para a periferia, que é onde eles vivem até hoje. E não houve uma integração do povo que vivia aqui trabalhando como escravo com esses novos imigrantes brancos que chegaram da Europa. Esse é o maior problema que nós estamos vivendo ainda hoje no Brasil, né? Isso tudo por conta do incentivo que ele fala aqui ao trabalhador imigrante. Surge no Brasil um contexto eugênico, né, de embranquecimento da população. Era importante para o Brasil trazer esses europeus para tirar aquela imagem, porque quem tinha essa imagem de embranquecimento era a Argentina. Tanto que eles achavam que a capital do Brasil era Buenos Aires, para vocês terem uma ideia, né? Então, o Brasil teve essa necessidade, né? A elite branca, que domina hoje o Brasil ainda aí, né? Por isso que é importante vocês aprenderem a falar a língua desses caras. Por isso que é importante vocês estudarem. Porque quando vocês aprendem a falar a língua deles, vocês conseguem, de alguma forma, reverter essa situação e se integrar como tem que ser integrada a sociedade brasileira, né? Mas passa por esse sistema aqui. Exatamente essa foto aqui, ó, era a foto do Porto de Santos, né? Quando estava começando, o famoso trapiche. Essa foto nós estamos sem. Essa foto aqui, ó, nós estamos exatamente em cima desse local aqui, ó. Nessa foto aqui, né? E essas casinhas que vocês estão vendo aqui eram os armazéns. Se não estiver chovendo, depois lá fora eu mostro para vocês os armazéns como é que é, aqui, né? Aqui já está a bolsa do café, como vocês podem ver. E aqui aquela foto, que é interessante, ó. Foi o que eu falei para vocês, ó, né? Então aqui está o presidente da mesa. Olha que coisa, deixa o pessoal chegar mais lá, vem mais pertinho aqui para eles poderem ouvir também aí, ó. Como eu estava explicando para vocês ali embaixo, né? Aqui ficava o presidente da mesa, o primeiro secretário, né? Aqui em volta ficava o povo e aqui ficavam os caras sentados. Eles pegavam esse café e jogavam para o cara aqui dentro, para ele verificar se fazia ou não a negociação. O que é interessante é que quem estava agora aqui, eu gosto de vir para cá porque aqui dá para explicar legal. Quem sentava à direita do presidente da mesa, votava com o presidente da mesa. Geralmente votava com o presidente da mesa para o preço do dia do café, né? Para o preço a termo. Quem sentava do lado esquerdo do presidente, no caso aqui desse lado aqui, votava contra o presidente da mesa e os interesses, né? E aí nós tínhamos o pessoal, é o que nós estamos vivendo hoje na política, né? O pessoal que ficava no centro, que era o centrão.
O centro era o seguinte, era aqueles caras que ficavam vendo, ó, o que é mais vantagem para nós hoje? Ah, a gente vai voltar com a direita porque tem interesse no meu café que tá... Ah, hoje eu não vou voltar com a direita, vou voltar com o pessoal da esquerda. O pessoal do centro é que fazia o contrabalanceamento, que é como é hoje lá no Congresso, né? Essa coisa. Só que aqui se negociava em cima de interesse de produto. Existia o produto, né? Não existia papel, na verdade. Era um produto que você estava negociando, então nós tínhamos a mercadoria. Hoje não, hoje você tem um papel, né? Que é um termo, um título, que eu não sei se vai dar certo ou não, se vai ter o produto ou não, né? Você corre o risco aí violento de perder dinheiro. Mas era desse jeito aí que vocês viram. Viram na foto, né? Quem viu fui eu. Na foto. Aqui é o marco histórico que eles colocam, né? Queda do Muro de Berlim, né? Muitos de vocês estavam nascendo nessa época. Ouviram falar dessa história aí? A queda do Muro de Berlim, né? Existia uma coisa chamada cortina de ferro, até na década de 90, né? Vocês nasceram tudo depois de 90, então não conheceram essa guerra, né? Era uma coisa chamada Guerra Fria, né? Então era justamente isso. A Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida entre os países do Ocidente contra a Rússia, que era o país do Oriente. Tá certo? E nós vivemos momentos trágicos, principalmente na parte de quando Fidel Castro tomou o poder em Cuba, né? Quase ali vocês não iam nascer, porque quase chegamos a um ponto de uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia e não ia sobrar nada mesmo. Porque a gente sabe hoje, se eles entrassem em guerra naquela época, com os equipamentos que eles tinham naquela época, né? Com as armas que eles tinham naquela época, não ia sobrar mundo. Imagina hoje o que os caras não têm, né? Então, foi um momento histórico realmente, a queda do Muro de Berlim. Por que Berlim? Eu vou explicar. Berlim é a capital da Alemanha. Só que antes de ser Berlim, era Frankfurt, da Alemanha ocidental. E da Alemanha oriental, que pertencia à Rússia, era Berlim mesmo. Eles fizeram um muro dividindo a cidade de Berlim, dividindo as famílias e tudo mais. E ninguém podia se comunicar, né? Do lado de cá do muro vivia-se o capitalismo abundante, muita grana rolando. E do lado de lá, o famoso que vocês vão falar, o comunismo, né? Não que eu seja contra o comunismo, eu também não sou a favor do... Eu não sei nem o que eu sou, pô. Se você não fala que você não é comunista, mas que você fala que também não é capitalista, então que merda que você é, né? É complicado, né? Mas é assim, não existe essa, existe uma coisa chamada trabalho, né? Não é possível que ela tire uma nota 10 na prova, que essa que é a verdade, né? E ela tire uma nota 3, desculpe, 4. Aí soma notas das duas, 14, dá 7 para cada uma e ela passa. Ela que tirou 10 não vai ficar feliz. O comunismo, guardado as devidas proporções, a filosofia é essa. E a pessoa tem que entender, como eu tenho mais força, eu trabalho mais para dar para o outro. Não é por aí que rola, né? Então aí vem aquela questão, né, de Darwin. Já ouviu falar de Darwin, né? Evolução da espécie e tudo mais, né? Aquela espécie que desenvolve mais é porque é mais suscetível, aguenta mais, supera as doenças, é uma raça mais forte, é natural, né? A gente tem que saber entender isso, porque isso é a lei da natureza, pelo menos nisso eu acredito. Tá certo? Vamos lá. Agora eu vou explicar para vocês aqui a parte de... Ó, minha região era essa aqui, ó. Araraquarense. Subia aqui um pouquinho, né? Araraquara-Catanduva ficava aqui, perto de Ribeirão Preto. Até hoje. Tem o Cajuru, mas esse Cajuru é outro, não é o Cajuru lá no senador. Vamos lá, vou explicar para vocês aqui o que é a famosa razão áurea. Se vocês puderem pesquisar sobre isso, pesquisem, leiam. Coloca no Google, não custa nada, coloca assim, ó, razão áurea. Vocês vão conhecer o que é esse modelo, né? Na razão áurea, nós tínhamos o quê? O estilo neoclássico, o estilo eclético e o estilo colonial, né? Percebam vocês que o estilo colonial eram em formas mais retas, tá certo? No estilo neoclássico, né, eram algumas formas retas, mas com algumas
com alguns arcos que a gente chamava arcos grecos-romanos, tá certo? E o eclético, sim, esse era a razão de abrir ele, que é o mais interessante. Ele usava muito pouco a parte reta e mais as partes que vocês estão vendo como que foi feito esse prédio. É um prédio de neoclássico para eclético, né? Então olha como que eles desenhavam, era desse jeito, na mão eles faziam, esses desenhos eram feitos na mão, medidos milimetricamente. Depois eles iam buscando as fachadas e colocando os pontos de referência. E aí ele ia ganhando, né, as cores dele, né, para ganhar a vida e tudo mais. E aí ele vai explicando o que é cada uma dessas partes aqui. Por isso que vem aquela frase famosa, não sei se já ouviram falar, esse fulano não tem eira nem beira. Da onde que saiu isso aí? Nem eira nem beira. Isso era um termo português que quando os caras chegavam aqui, que não tinha, o cara quando não tinha dinheiro para terminar uma casa, ele não fazia aquela parte que der que eles chamam de eira e beira, né? Que era onde, por exemplo, chove, né? Que não está chovendo hoje, corria nas calhas e descia. Então eles não terminavam a casa. Então, para dizer que o cara era pobre, não tinha nada, você não tem nem eira nem beira, quer dizer, você não Zé ou ela, é um pé rapado danado. Era desse jeito, né? E a palavra feito nas coxas, sabe de onde veio? Vocês são tudo maldosos, né? A parte feito nas coxas também, sempre foi feito nas coxas, né? Era que naquela época os escravos, não só os escravos, mas também quando começaram a mexer com barro, e eles faziam essas telhas, vocês estão vendo? Eles faziam as telhas na coxa. Como cada um tinha uma coxa de medida diferente da outra, não saía nenhuma telha igual, era muito difícil você fazer a junção. Por isso que veio a palavra feito nas coxas, né? Tá bom? Então tem esses termos aí, né? Vocês acham que eu só sei da aula técnica, né? O que eu mais gosto é disso aqui, ó. Eu adoro vir. Vocês perdem muito tempo não conhecendo uma coisa que está tão perto de vocês, num lugar tão lindo. Lógico, se vocês não tivessem vindo aqui comigo, não iam saber desses detalhes técnicos que eu estou passando para vocês, tá certo? Mas é importante a gente não só conhecer o museu, mas conhecer a história, né? Quando você conhece a história, você não precisa de dinheiro, você passa para um outro patamar, né? Você começa a se valorizar, porque você conhece a história do seu povo, né? Você conhece a sua história, de onde você veio. Aí você começa a dar valor no seu país, nas coisas do seu país, né? Você se torna um nacionalista racional, não um nacionalista tipo Bolsonaro, meio retardado. Eu não tenho nada, eu votei nele, viu? Mas ele aquele filho dele maluco dele lá, esse cara não bate bem na cabeça. Olha, eu vou sair do lado direito, nós vamos rodar tudo aqui, e eu quero mostrar para vocês um cara que conta a história dele, que é muito interessante. O porto, na verdade, é aqui, viu, gente? Nós estamos dentro do porto, começa aqui. Lá vocês estão vendo aquelas gruas lá, né? Essa casa amarela que vocês estão vendo, infelizmente não está podendo entrar. Mas essa casa amarela é o primeiro prédio feito aqui em Santos, é de 1818. Agora, se vocês puderem dar uma afastadinha, depois vocês vão tirar a foto e eu vou explicar a história para vocês. Vocês vão falar, você tirou mentira. O nome desse cara aqui, não, dela não, como é seu cliente? Vai. Alucinante. Eu não guardo lá no Lucimar, é a minha cabeça, é um danado. Bom, então, eu vou contar a história do Jacinto, que chamava-se Lucimar. Visualizar aqui. Jacinto é um cara que existiu aqui em Santos. Vocês pegaram o jornal da década de 50, ele veio morrer na década de 60. Ele veio morrer praticamente uns 60 anos atrás aí. Esse Jacinto, aí pega uma característica muito interessante, não sei se vai ter fotos aqui, depois eu mostro para vocês. Eu vou fazer isso aqui assim, ó. Vocês vão ver uma entrada muito forte aqui, né? A maioria do pessoal que fez esse porto aqui, por isso que eu tenho muita, uma ligação muito forte com o porto aqui. Porque o pessoal que montou tudo isso que vocês estão vendo que fez isso aqui, eles vieram de uma região da Espanha chamada Andaluzia. Né? São espanhóis. Meu avô veio de lá, eu não tenho cidadania italiana. Poderia ter também, porque minha mãe é italiana, né? Meu pai foi que fugiu da raia lá, casou com um filho italiano lá, né? Mas meu pai nasceu na Espanha mesmo e veio com 6 anos para cá. Todo esse porto, toda essa parte do trapiche aqui foram feitos por esses espanhóis que vieram da Andaluzia. E era muito comum eles trabalharem aqui como estivadores, como saqueiro, era comum isso aí. Um deles muito famoso chamava-se Jacinto, né? Era um cara muito forte, muito conhecido. Ele colocava isso aqui mesmo, 1, 2, 3, 4, chegava até
5 sacos de café ele colocava nas costas dele, né? 5 sacos de 60 quilos, nós estamos falando de 300 quilos nas costas do cara. Ele andava com isso aqui na cabeça, assim, ó, ele andava com isso como se estivesse brincando. É uma pena que a gente não vai conseguir entrar hoje num pátio, né? Porque não estão deixando, né? Mas vocês vão ver, como eu expliquei para vocês lá, aqui pra gente é um negócio absurdo, mas para eles aqui é raro você ver um cara pegar, colocar um saco de 50 quilos aqui na cabeça, um outro aqui, e sair andando como se tivesse um saco de 5 quilos, né? Os caras são muito fortes, é uma coisa assim assustadora, o pessoal do órgão, o pessoal dos estivadores que ficam batendo o carro aqui, né? Os caras são animais, né? E esse Jacinto ficou famoso por conta disso, tá? A estátua dele é uma estátua toda em perfeito em tamanho original dele e tudo. Eles estão reformando, se não tiver ainda para me confirmar, eles estão reformando, mas até o final do ano passado eu estava aqui e eu fiquei sabendo que eles iam tirar para reformar. Então eles deixaram esse quadro aqui, só vou mostrar, mas aí você tira a foto, é uma história verdadeira de um cara que viveu aqui embaixo, chamava-se Jacinto, dessa região da Andaluzia, mais especificamente numa cidade chamada Nerra, em Málaga. Tá? Vamos explicar aqui para vocês aqui, né? Faculdade. Vocês sabem o que quer dizer Anhanguera? Ninguém nunca se preocupou de saber? Chama-se Diabo Velho. Vocês estudam numa faculdade onde que eles chamam de Diabo Velho. Por que Anhanguera quer dizer Diabo Velho? Porque os índios na época, chegavam aqueles portugueses que eram os famosos bandeirantes, eles adentravam via rio, né? Eles iam entrando dentro das comunidades e tudo mais, e esses bandeirantes eram conhecidos como Anhanguera, Diabo Velho, porque eles colocavam fogo em água, falavam que ia pôr fogo na água toda, os índios ficavam tudo apavorados, eles barbarizavam, né? E então, por conta disso, né, como eles colocavam fogo na água, que os índios imaginavam que eles colocavam, eles chamavam esses caras de Diabos Velhos, ou Anhangueras, né? Que eram os famosos bandeirantes adentrando. E aí, tem uma fase aqui que eles tiraram uma parte que estava aqui, que mostrava também uma parte que a gente chamava de tem uma fotozinha ali, depois eu mostro, chamava de profano. Aqui vocês podem ver as mulheres todas bem vestidas, né? Mas um tipo de puritanismo, que era o puritanismo inglês, né? Que foi implementado na época, né? E só que antes disso, né? Nós tínhamos, né, a parte profana. Tanto que, se vocês forem à Bahia, em Salvador, eu recomendo que vocês vão para Salvador, é a coisa mais linda. É verdade, tem 360 igrejas lá mesmo, né? Mas tem igreja maravilhosa. Tem uma lá, que é de São Francisco, né, que vocês entram. Não sei se eu contei isso aí já para vocês. Vale a pena contar isso aqui. É muito interessante essa igreja na Bahia, porque é o seguinte: lá você vai ver o profano, né, e o puritanismo ao mesmo tempo. Eles pintavam todos os santinhos, todos com os genitais, e também com os seios para fora das mulheres. Era comum isso. Quando chegou Dom João VI aqui no Brasil, fugindo de Portugal por conta de Napoleão Bonaparte, vocês pegaram um pouquinho da história, né? Os ingleses quiseram ir para cá, começaram a questão do puritanismo e mandaram cortar as genitálias, né? Ou então tampar as genitálias, né? Uma das grandes obras que tem lá, vocês já ouviram falar da Aleijadinho, né? Essa é uma cena que eu não vou esquecer jamais na minha vida. Tanto que quando vocês entraram nessa igreja da Bahia, nessa igreja de São Francisco, que vocês forem ver as obras, é de um cara chamado Francisco também. E esse Francisco português, ele começou a fazer a obra, foi pedido para ele fazer as 12 estações de Jesus Cristo. Jesus Cristo passa por 12 estações antes de ser crucificado. Só que ele começa a montar e pintar as 12 estações, só que ele estava naquele problema do aleijadinho. E ele sabia que ele ia morrer. E aí ele começa a pintar, só que em vez de colocar a cara de Jesus Cristo, ele coloca o rosto dele com as 12 etapas da evolução do sofrimento dele. Quando chega, tem gente que desmaia, até vai muita gente acompanhando. A hora que você vai olhando, a pessoa vai contando a história para você, você vai vendo todas as estações, chega na última estação, ele faz o rosto da morte. Você vê nitidamente ele morrendo. Você vê gente desmaiar, gente chorar. Eu mesmo chorei, passei mal, né? Você passa mal. Então, a pintura e a obra de arte é tão maravilhosa, é tão forte,
que ela mostra, ela demonstra para você, é porque você vem sentindo todo o sofrimento, a dor dele, né, pelo rosto que ele desenha. Então não é o rosto de Jesus Cristo, é o rosto dele mostrando as faces, né, da doença dele. No final ele mostra, é tanto que o cara vai comentando, quando você chega você vê a morte, você vê o rosto dele, que ele pinta é a morte. E aí naquele momento tudo cai, porque cai, é um negócio violento, bacana de se ver.